Oi, aí, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Caio Polito. Vamos para a aula 54, na qual a gente vai abordar aí o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável como objetos do conhecimento. Lembrando que a gente está inaugurando aí uma nova sequência didática 8, que é energia e sua conservação. Então, a aula de hoje a gente vai focar no conceito físico e matemático, né, expressão matemática para trabalho, né, e a sua relação com a força. Então, vamos lá. Trabalho de uma força. Então, imagine o seguinte: a gente tem aqui uma animaçãozinha, né, onde a gente tem uma cadeira e tem uma senhora, que ela é elevada e depois ela desce, né? A gente sabe que para esse movimento acontecer, subida e descida, né, um conjunto de força, né, está atuando aí na pessoa. Então a gente tem a força normal da cadeira, você tem força de atrito, as forças do braço da cadeira, e obviamente ela está sendo elevada, né, sob a ação de um campo gravitacional. A força ou as forças que atuam na pessoa ou no objeto, né, que de alguma forma estão relacionadas com o deslocamento, são forças que estão realizando trabalho. Então, o trabalho, na verdade, não é do objeto, né? A gente não fala o trabalho de uma pessoa, a gente não fala o trabalho de um carro, né? Tecnicamente, para a física, o trabalho é sempre exercido por uma força. Então, força exerce trabalho, né? Mas nem toda força exerce trabalho, a gente vai ver isso, né? Então, a gente tem um trabalho aqui sendo exercido aí contra a força da gravidade. A gente pode ter aqui, por exemplo, um carro, né, puxando, né, um reboque aqui, um outro carro. Ele vai exercer uma força aqui, uma força de tração. Essa força que, uma vez que esse carro aqui, o reboque está sendo deslocado, temos um trabalho realizado. Cada força pode executar um trabalho, a gente tem o trabalho das forças parciais, a gente tem o trabalho da força resultante, tudo isso vai ser desenvolvido aqui nessa aula. Ok? É bastante interessante notar aquilo que foi comentado, né? O trabalho não é de um corpo, então a gente não pensa em termos de trabalho em corpo, e sim trabalho sempre relacionado a uma força. Então vamos para o conceito mais técnico. Trabalho de uma força, conceito físico. O trabalho de uma força é uma grandeza física que está, de certa forma, ligada a uma medida de transformação, né, ou de transferência de energia a um corpo ou um sistema de corpos pela aplicação de uma ou mais forças, né, a objetos ao longo, e aqui ao longo é no sentido de na direção de seu deslocamento. Então, se eu tenho uma força e essa força tem alguma componente na direção do deslocamento, e essa força é responsável pelo deslocamento de um corpo, ela está exercendo o trabalho ao longo desse deslocamento. E a gente vai ver que esse trabalho pode ser positivo ou negativo. E uma outra coisa que é bem interessante a gente diferenciar é que o trabalho é um conceito, né, uma grandeza física que a gente vai trabalhar aqui, uma grandeza escalar, ela não é vetorial, apesar de depender de uma grandeza vetorial, que é a força, e de uma outra, que é o próprio deslocamento. Né? Então vamos lá. Trabalho de uma força constante, agora a gente vai falar sobre expressão matemática. Então imagine que a gente tem aqui um objeto, tem uma certa massa, e aí tem uma força atuando. E esse objeto vai se movimentar na horizontal. Então a gente tem uma força, né, está oblíqua aqui, está em um certo ângulo, essa força é uma força constante. Então, desloca o objeto. Né? O ângulo continua o mesmo, essa força está deslocando o objeto. Então, por ação da força, o objeto foi deslocado. A gente vai ver que se uma força ela tem uma componente resultante na direção do movimento, né? Ela pode acelerar ou desacelerar o objeto. Então, a ideia aqui é que você vai aumentar ou diminuir a velocidade. Então, a gente já pode até fazer uma certa antecipação que o trabalho tem alguma coisa a ver com uma energia de movimento, que é o que a gente vai ver como energia cinética, mas isso para uma aula futura. Agora vamos pensar só em termos de trabalho. Então essa força aqui, ela pode ser decomposta, né, em componentes, e a gente vai fazer
Isso, ele vai decompor a força em componentes. Mas a gente sabe que o objeto ele saiu de um ponto A para um ponto B, então ele teve um deslocamento. E lembrar, um vetor, né, que sai do ponto A e vai até o ponto B é o vetor deslocamento, né? O seu complemento aqui tem a ver justamente com o quanto andou, a variação de espaço. Então, o deslocamento é um vetor, tem direção e tem sentido. A força também é outro vetor, tem direção e tem sentido. Essa força tem duas componentes, uma componente perpendicular, outra paralela, né? E decompor, a gente sabe fazer isso, né? Conhecendo esse ângulo aqui, conhecendo essa força, a gente já fez isso em várias aulas. A gente tem a componente ao longo do deslocamento, na horizontal, e a vertical aqui. Poderíamos pensar aqui em termos de x e aqui em termos de y. Então, o que seria o Fy, que é a componente perpendicular ao deslocamento, e a F paralela, ou seria a Fx, paralela ao deslocamento. Uma continha simples, a gente pode simplesmente tirar o valor da componente paralela, né? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o F paralelo, dividido pela hipotenusa, que é essa força F total aqui, né? Então, cosseno de θ é F paralelo dividido por F, que é o valor da força. Aqui já está em módulo, né? Então, o módulo da componente paralela é F cosseno de θ. Então, a componente que está na direção do movimento é a que vai contribuir, né, para o movimento. A que está perpendicular, não. Ela está atuando aqui numa direção perpendicular ao deslocamento. Ela não vai influenciar no movimento, na aceleração, por exemplo, tangencial ou uma desaceleração, né? Então, o que nos interessa aqui para o cálculo do trabalho é essa componente paralela. E o trabalho é dado por essa expressão aqui. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que força é um vetor, D é um vetor e o trabalho é um escalar, né? Não tem direção nem tem sentido. Quem tem direção e sentido é a força e o deslocamento. Mas a gente pode ter um produto de dois vetores que nos dá um escalar. Matematicamente a gente chama isso de produto escalar. Então o trabalho é uma grandeza escalar, não é vetorial, dada pelo produto escalar de dois vetores. E o que é o produto escalar de dois vetores? É pegar a componente de um vetor na direção do outro e fazer o produto. Aqui a gente decompôs a força na direção do deslocamento. E aí, quando a gente faz isso, o meu trabalho, que é o produto escalar de F vetor por D vetor, passa a ser F vezes D vezes cosseno de θ. Por quê? Porque o F paralelo, que é essa componente aqui na direção do deslocamento, né, é F cosseno de θ. Então, no lugar do F paralelo, F cosseno de θ vezes o D. Eu poderia também simplesmente pensar na força e decompor o deslocamento na direção da força, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o nosso trabalho é F vezes D cosseno de θ. Essa aqui é a expressão matemática. Então, a gente pode dizer que o trabalho de uma força ele vai ser zero. Se a própria força for zero, se não tiver deslocamento, ou o cosseno ser zero. O que significa o cosseno ser zero? É quando a força é perpendicular. É por isso que a componente dessa força aqui perpendicular não exerce trabalho, porque uma força aqui perpendicular, o θ seria quanto? 90 graus, e o cosseno de 90 é zero, ok? Só para a gente comparar aqui, numa das aulas de torque, né, foi comentado sobre o torque ser um produto vetorial. Aqui eu também tenho dois vetores, e eu também tenho um produto de dois vetores, mas é diferente desse aqui. Eu tenho dois vetores que nos retornam um escalar. Aqui eu tenho dois vetores como um produto que nos retorna um outro vetor. O torque, ele também é F vezes D. Só que o que interessa para o torque, não sei se vocês lembram, é a componente perpendicular. Então, esse produto aqui, que é chamado produto vetorial, o torque é um produto vetorial de dois vetores, é bem diferente do produto escalar. Primeiro, que o resultado aqui é escalar, aqui tem um cosseno, e aqui o resultado é um vetor, e nos interessa a componente perpendicular. Se a componente paralela é cosseno, obviamente a componente perpendicular vai ser o quê? Seno. O seno de θ é o F perpendicular dividido por F. Portanto, o F perpendicular seria F seno de θ, que é o que está aqui. Então, quando eu pego o F perpendicular e multiplico pelo D, tenho FD seno de θ. E aqui a gente tem um vetorzinho unitário para dizer que esse resultado aqui da multiplicação
né, do produto vetorial, ele tem uma característica vetorial, ele tem sentido, que seria qual seria a direção e sentido, né? Seria um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo à força e ao deslocamento, né? Se a gente estivesse falando de torque, mas não é o caso. Aqui eu trouxe essa expressão aqui só para a gente comparar. Então, torque é produto vetorial e trabalho é produto escalar, ok? Não vamos trabalhar com isso aqui, vamos trabalhar com o produto aqui escalar, que é o trabalho. Na verdade, a gente nem trabalhou o torque como produto vetorial, né? A gente passou essa informação numa aula, mas basicamente a gente não pensou em termos de produto vetorial, pensou em termos de componente perpendicular ao braço da força, né? E a gente fez os cálculos. Por quê? Porque toda a questão de sentido a gente simplesmente jogou para o sinal. O sentido anti-horário ou o sentido horário, mas a gente pode pensar em termos vetoriais também, né? Mas não foi o caso. Então vamos lá. Trabalho de um sistema de forças constantes. A gente falou trabalho de uma força. Então a gente sabe calcular o trabalho de uma força. Agora, se no mesmo corpo está atuando outra força, então vamos desprezar aqui, por exemplo, força normal, esse tipo de coisa, gravidade. Eu tenho um corpo que simplesmente está sendo aplicado nele, né? Uma força F1 e uma F2. E F1 diferente da F2 aqui. E ele tem um certo deslocamento. Então, como é que vai ser o trabalho? Bom, o trabalho a gente sabe que é F vezes D, produto interno ou produto escalar do F por D, que é F, D cosseno de θ. Nesse caso aqui, essas forças aqui elas já estão na mesma direção, né, que o deslocamento, mas vamos pensar em termos de ângulo também. Então vamos lá. Eu tenho o trabalho da força F1, a força F1 está na mesma direção e sentido do deslocamento. Eu vou colocar aqui. O vetor de deslocamento é o azulzinho e o F1 é o vermelhinho aqui. Então, elas estão na mesma direção, mesmo sentido. Portanto, o ângulo entre eles é zero. Então, se eu quiser calcular o trabalho só da força F1, vai ser o F1 vezes D, produto escalar. Então, F1D cosseno de θ1. Mas qual é o ângulo que faz o F1 com D? Qual é o ângulo que esse vetor D faz com F1? Se estão na mesma direção, mesmo sentido, não tem ângulo nenhum, é zero. Então, no lugar de θ1, zero. E o cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força F1, né, o trabalho dessa força vai ser F1 vezes D. Cosseno de θ é 1, o F1 é o módulo da força, o D é o módulo do deslocamento, e aqui eu tenho um sinal positivo, porque o cosseno é positivo. A gente vai ver, o trabalho tem um sinal, mas esse sinal não tem a ver com sentido, porque o trabalho não é vetor, então ele não tem direção nem sentido. Esse trabalho aqui tem a ver com esse produto aqui. Ele tem a ver com o sentido da força e do deslocamento, mas não o trabalho em si, né? Pode ser pensado como ele tem sentido, né? O positivo ou negativo. E se a gente for pensar em termos da força F2, ela tem o seu trabalho também. Se a gente for calcular o trabalho, lembrar que a força F2 está no sentido contrário, né, ao deslocamento. O deslocamento está aqui para a direita, a força está para a esquerda. O ângulo agora é esse ângulo aqui entre eles, que vai ser 180 graus, né? E, obviamente, quando a gente coloca o trabalho 2, sendo F2 vezes D, vai ficar F2 vezes D cosseno de θ2. Mas quem é o θ2 aqui? É o ângulo entre a força e o deslocamento. É o ângulo raso aqui, 180 graus. Mas o cosseno de 180, quanto é que é? Menos 1. Olha de onde está vendo o sinal? Do cosseno. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de zero é 1. Então, esse trabalho aqui passa a ser negativo. E esse trabalho aqui é positivo. O trabalho da primeira é F1 vezes D e o trabalho da segunda é F2 vezes D. Aqui não entra nenhum valor diferente de 1 ou menos 1, porque o ângulo é 0 ou 180. A força não é oblíqua, né? Então, a força já está decomposta na direção do movimento. Ela só, obviamente, ela está ou no sentido contrário, né? Então, a gente nota que existe o trabalho da força 1 e o trabalho da força 2. Portanto, o que significa o trabalho total, né? Então, vamos lá. O trabalho da força 1 foi F1 vezes D, e o trabalho da força 2 foi menos F2 vezes D. E a gente pode pensar em termos de trabalho total. Trabalho total, como o trabalho é um escalar, não é um vetor, basta somar. Se fosse vetor, se fosse um torque, eu teria que fazer uma soma vetorial, né?
Mas o trabalho é um escalar, então basta eu somar os dois aqui. E quando a gente soma os dois, F1 vezes D mais menos F2 vezes D, colocando é o mesmo D, o D em evidência, vai ficar F1 menos F2. Então o trabalho total vai ser a diferença dos módulos da força vezes o deslocamento. O que é isso exatamente? A diferença das forças, a gente sabe que é exatamente a força resultante, né? Uma está no sentido, outra está no outro sentido. A força resultante aqui em módulo é F1 menos F2. Como vetor, ela tem o módulo F1 menos F2 e o sentido e direção está maior aqui, né? Porque ambas estão na mesma direção. Sentidos contrários, a resultante seria para a direita aqui, né? Então, na verdade, calcular o trabalho total de duas forças, ele pode ser dado pelo cálculo do trabalho da força 1 parcial e da força 2 parcial, depois a soma, mas uma soma algébrica, não é uma soma vetorial, basta fazer a soma, ou eu poderia simplesmente calcular primeiro a força resultante e depois fazer o produto vetorial com o deslocamento. Ou seja, eu posso calcular o trabalho da F1, calcular o trabalho da F2 e somar os dois. Se os dois forem positivos, faria uma soma. Se um é positivo e o outro é negativo, essa soma cai numa subtração, ok? Mas eu poderia também pegar o F1 como vetor menos F2, fazer a diferença vetorial, a força resultante que fosse o resultado que eu colocaria aqui dentro e faria o produto escalar com D, ou seja, F resultante D, cosseno de θ. Então eu posso calcular o trabalho por essa expressão aqui, pela força resultante, ou calcular os trabalhos parciais e somar. Estou fazendo com duas forças aqui. A gente pode analisar para mais força, para 3 forças, 4 forças, 5 forças, etc. Então, se eu tiver 10 forças, o trabalho resultante seria a soma do trabalho de cada uma delas. Se elas tiverem trabalho diferente de zero, porque a gente pode ter forças que não têm trabalho, né? A gente vai ver isso aí. Esse primeiro trabalho aqui que deu positivo, a gente chama de trabalho motor. Por quê? Porque a força, né, ela favorece o movimento. Tem essa força que está no mesmo sentido do deslocamento. Então, se eu tivesse só ela atuando na mesma direção, no mesmo sentido, ela simplesmente ia acelerar o objeto. Eu favoreço, seria um movimento acelerado. Agora, o da F2, ela está sentido contrário. Ela é negativa, né, em relação ao vetor aqui. Então, ela simplesmente, eu teria uma força contrária ao deslocamento. A gente sabe que a direção do deslocamento é a direção da velocidade. É como se ela estivesse gerando uma aceleração contrária à velocidade. Portanto, ia dar um movimento retardado. Ou seja, ela se opõe ao movimento. Então, o trabalho é negativo de uma força, isso significa que a força está se opondo ao deslocamento. A gente chama de trabalho resistente. Então, todo trabalho negativo é trabalho resistente. Todo trabalho positivo é trabalho motor, né? E lembrar que esse positivo ou negativo ele vem do cosseno de θ. O positivo ou o cosseno negativo. E aí a gente tem aí a expressão para trabalho total, ok? Então, vamos lá. Trabalho de um sistema de forças constante. Agora, um exemplo. Digamos que a gente tem aqui, bem simplificadamente, um corpo, uma certa massa, e duas forças que estão atuando nele, de novo em sentidos contrários, só que agora, ó, módulos iguais. O que vai acontecer? Obviamente, o trabalho da 1 vai ser F1 vezes D, e o trabalho da 2 vai ser F2 vezes D. Um positivo, outro negativo. A força F1 continua exercendo um trabalho motor, que está na mesma direção e sentido do movimento, e F2 resistente, que é o contrário. Se eu somar as duas, é óbvio que isso aqui vai dar zero, né? O trabalho total é o trabalho da 1 com a 2. Se eu somar essas duas aqui, simplesmente eu vou ter F1D menos F2D, que é F2, no caso aqui, igual ao F1 em termos de módulo. Então, vai ficar F1 vezes D menos o próprio F1 vezes D. O F1 é igual a F2, só substituir aqui. Isso aqui vai dar quanto? Zero. Ou seja, todo o trabalho motor, né, está sendo compensado com o trabalho resistente. Então, o trabalho total aqui, que vai ser meu trabalho total, vai ser quanto? Zero. É óbvio que se o trabalho total da força resultante é zero, é porque eu também, nesse caso aqui, eu não tenho a força resultante, né? Se a gente fosse pegar qual é a força resultante aqui, se o F1 está para um lado e o F2 está para o outro lado, eles têm o mesmo modo. Zero. Então, o trabalho da força resultante está sendo zero, porque a força resultante é zero. Lembrar, se a força resultante é zero, o trabalho da força resultante vai ser o F resultante vezes D vezes cosseno de θ.
Vai ter que ser zero. Agora, lembre, eu posso ter uma força resultante também diferente de zero com o trabalho zero. Por exemplo, se ela for perpendicular ao deslocamento. Né? Então, os motivos para que o trabalho seja zero pode ser muitos. Né? Então, vamos para frente. Trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Vamos falar agora sobre o gráfico. O gráfico é bem tranquilo, né? Porque a força é constante. E o gráfico vai ser força pelo deslocamento. Vamos colocar S aqui de espaço, né? Então, o deslocamento, aqui a gente vai pegar o módulo dele, né? Ele vai simplesmente sendo dado, e à medida que o deslocamento vai sendo dado, a força pode variar ou não. Nesse caso, a força é o quê? Constante, ela não muda. Vamos pegar um exemplo bem simples. Paralela também. Então, a força e o deslocamento, né, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é óbvio que se a gente aplicar a fórmula aqui, o trabalho vai ser o F vezes D, né? Se a força é paralela ao deslocamento, o cosseno é 0 ou menos 1. Mas como está no mesmo sentido do movimento, o ângulo aqui é 0, então o cosseno é 1 F vezes D. Toda vez que a força está na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento, esqueçam o cosseno, ele é 1. Então fica F vezes D. Tá? Então o trabalho, se a gente já decompôs a força e ela está no sentido do deslocamento, para aquela força o trabalho vai ser o valor dela vezes a distância. Se ela estiver oblíqua, eu tenho que levar em conta o cosseno. Se ela tiver sentido contrário, o ângulo é 180, eu só tenho que colocar um sinal menos 1. Resumindo, né? E agora fica fácil fazer o gráfico, né? Porque ao longo do deslocamento, a força é sempre a mesma. Se é sempre a mesma, essa força que não pode mudar. Então, ela tem que ser uma reta horizontal. Então, no início do deslocamento, ela vale F. No meio do deslocamento, ela continua sendo F. E no final do deslocamento, ela continua sendo F. Então, ao longo do deslocamento, é o mesmo valor. Então, esse é o gráfico, né? Da força pelo deslocamento. Por que é interessante falar sobre o gráfico, né? Ele parece ser tão óbvio, né? Bom, se a força é constante, para que eu quero saber como que ela varia em função do deslocamento? Se ela não varia, né? Porque ela tem uma informação muito útil, principalmente quando a gente for falar sobre força variável, que é o seguinte. Vamos pensar aqui na área que esse gráfico determina. Né? Se aqui é uma reta paralela ao eixo dos espaços, é óbvio que o gráfico, que é justamente, desculpa, a área do gráfico que está abaixo, né, da reta da força, né, fazendo intersecção aqui com o espaço, é um retângulo. Um retângulo de altura quanto? F, e de largura quanto? D. Se a gente pegar essa área desse retângulo, vamos calcular a área. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Eu acho que vocês entenderam onde que a gente vai chegar. A base está aqui, é o deslocamento. D. A altura está aqui, é F. Então, é F vezes D. Ou seja, a área desse retângulo, vamos esquecer as unidades, né? Porque força não tem unidade de comprimento. Mas vamos lá, em módulo, a área é dada pelo produto do F pelo D, que é a altura vezes a base. F vezes D. Mas F vezes D, para o caso de uma força constante paralela ao deslocamento, e no mesmo sentido, é o próprio trabalho. Se o sentido tiver ao contrário, a força vai ser, o valor vai ser negativo. E a gente vai ver que o trabalho negativo ele vai ser representado com uma área que está abaixo do eixo do x. Né? A gente poderia pensar assim, mas o ideal é calcule a área e jogue o sinal depois. Né? Então, não vamos pensar em termos de área abaixo do eixo. Né? A gente já fez isso, na verdade, em cinemática, né? Quando a gente tinha velocidade, né? Espaços, no gráfico da velocidade pelo tempo, né? O delta S é a área. Né? Aqui no gráfico da força pelo deslocamento, né, o trabalho passa a ser a área. Né? Então, o trabalho é numericamente igual à área. A gente representa assim, ó, trabalho numericamente igual à área. Por que numericamente? Porque só me interessa o número, a gente sabe que aqui a unidade não é de comprimento, nem aqui a unidade é de comprimento. Tá? E o sinal, se o trabalho for motor, positivo. Se o trabalho for resistente, negativo, a gente pode colocar a mão. Ok? Isso quando a força é constante e paralela ao deslocamento. E se a força não for paralela, mas constante ainda? Bom, se ela não é paralela ao deslocamento,
A gente vai decompor a força, não nos interessa a componente perpendicular, só nos interessa a componente paralela. E aí a gente vai pegar o gráfico da paralela, da força, ou da componente paralela em função do S. Mas se a força é constante, se a minha força é constante, a componente paralela também vai ser constante. Então não vai mudar nada. Só que agora o cosseno vai ter que ser utilizado, né? Porque esse ângulo aqui não é mais zero. E aí o que a gente vai fazer? Calcular esse cosseno, pegar o F vezes o D, utilizar a fórmula que a gente conhece do trabalho e calcular o trabalho, né? A gente pode usar pela fórmula, mas a gente pode fazer o gráfico, né? E o gráfico vai ser a mesma coisa, né? O F paralelo é constante, mas quem é o F paralelo? O F paralelo é F cosseno de θ. Então, no lugar desse F paralelo aqui, é F cosseno de θ agora. Só que o F cosseno de θ é constante, então ao longo do deslocamento é sempre o mesmo valor. Portanto, aqui continua sendo a área, o trabalho. Só que agora, em vez de ser o F total, é o F paralelo, é só a componente ao longo do deslocamento. Tá? Vai ser o trabalho, então o trabalho também é numericamente igual à área nesse caso. E aí a gente pode utilizar tanto a área quanto a fórmula para chegar no trabalho. Para uma força constante, não é muito útil utilizar o gráfico, porque a fórmula já nos dá direto o resultado do gráfico, né? F paralelo vezes D é isso aqui, F vezes D cosseno de θ. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque agora a gente vai utilizar esse resultado para uma outra situação, que agora a fórmula não vale mais. Porque é o seguinte, imagine de uma força variável. Se ela for paralela ou não ao deslocamento, não tem problema. Digamos que ela não seja paralela. Aí a gente decompõe a parte paralela. E a parte paralela simplesmente está variando ao longo do deslocamento. Então, no início do deslocamento, ela vale um valor, né? F paralelo 1. Depois, ao longo do deslocamento, por exemplo, numa outra distância aqui, ela vale um outro valor, um F2 aqui paralelo. Então, a força está variando aqui. A pergunta é, como que a gente pode utilizar isso para poder calcular o trabalho? Primeiro, dá para usar a fórmula? O que vocês acham? Podem responder no chat. Qual seria o problema de usar a fórmula? Vamos lá, o problema de usar a fórmula, que a fórmula diz que é o F vezes D. Só que para cada valor de deslocamento eu tenho F diferente. Então, aqui o F era 1 e aqui o F era outro. O que significa isso? Que no máximo a gente poderia ter algo parecido com um trabalho instantâneo. A gente não ia ter o trabalho ao longo do deslocamento. A gente ia pegar o valor da força ali numa certa região onde deslocou um pequenininho, né, ou um deslocamento infinitesimal bem pequenininho, a gente faria o produto, a gente teria um trabalho instantâneo. Mas essa não é a ideia, né? A gente quer calcular o trabalho da força ao longo de um deslocamento, então o trabalho total daquela força, né? Então a ideia aqui é o seguinte, não podemos usar a fórmula para a força variável, mas a área ainda assim pode ser utilizada. Então a área é muito útil para o trabalho de uma força variável. Vai ser pouco útil para o trabalho de uma força constante, porque a fórmula já nos dá aí o resultado. Então, aqui a ideia é muito parecida, não vou voltar, só vou fazer um comentário, com o que a gente fez lá em cinemática. Né? O ΔS, né, é a área do gráfico da velocidade, né, vezes o tempo. Aqui o gráfico é força paralela por S. Né? Se a gente fosse dividir essa área aqui em intervalos bem pequenininhos aqui, horizontais, retângulos, né? Cada retângulozinho desse daqui, quanto menor for o deslocamento aqui, que seria a base dele aqui, apesar disso aqui não ser exatamente um retângulo, porque aqui é reto, aqui é um lado reto, aqui é um lado reto, mas aqui é um lado curvo, quanto menor esse D aqui, mais próximo essa linha vai estar dessa linha aqui. Portanto, aqui ia ficar muito próximo a uma retinha. Então, essa faixa fininha aqui vai parecer um retângulo. Né? Se ela parece um retângulo, a gente estaria calculando aqui um trabalho parcial. E como eu posso dividir essa figura em várias faixas, né, vários retângulozinhos, eu vou somar todos os trabalhos parciais. E lembra que a soma dos trabalhos parciais é o trabalho total? Então, se eu somar todos os retângulos, eu teria a somatória de todas as áreas. Né?
porque cada retângulo parcial seria o trabalho parcial. Quando eu somo todas as áreas do retângulo, eu vou ter a soma de todos os trabalhos parciais. Então, no final das contas, mesmo que aqui não seja um retângulo, aqui é uma curva qualquer, arbitrária, a área sobre a curva continua sendo numericamente igual ao trabalho. Então, uma força variável qualquer aqui, se eu tiver a área sobre a curva, eu tenho um trabalho. Um exemplo dessa força, né, é a força elástica, que a gente viu lá nos capítulos de forças especiais, né? A força elástica ela é dada por F igual a menos kx. O que significa isso? Se cai uma constante. Que F depende do deslocamento. Se o F depende do deslocamento, à medida que o x varia, ou seja, o S, que é o espaço, o F também varia. Então, eu não poderia utilizar essa fórmula aqui para calcular o trabalho da força elástica total, né, ao longo de um deslocamento. Eu teria que usar o quê? O gráfico, e é o que a gente vai fazer quando chegar na hora correta. Quando a gente for falar de trabalho, da força elástica, a gente vai ver que a fórmula para ele vai vir justamente do gráfico. A gente vai utilizar o gráfico da força elástica, só que não vai ser uma curva arbitrária, vai ser F igual a menos kx, para a gente poder fazer o cálculo. E aí, finaliza, né? Então, se a força é variável, use o gráfico para calcular o trabalho. Se o trabalho é resistente, daquela força, positivo. Desculpa, negativo. Se o trabalho é motor, positivo. Se eu tiver várias forças, some-se as áreas dos gráficos, que seria um sistema. Então, vamos lá falar um pouco sobre medida, unidade de medida. Trabalho é dado pelo produto escalar, né? F vezes D, é a força paralela vezes deslocamento. Então, vai ser F vezes D cosseno de θ. Lembrar, cosseno de θ não tem unidade, ele é adimensional, mas o D tem unidade de comprimento e F é unidade de força. No sistema internacional, a gente conhece muito bem isso, né? Força é Newton no sistema internacional e comprimento é metro. Então, a unidade de trabalho, coloquei aqui o trabalho aqui, né, com colchete, justamente para dizer que eu estou calculando a unidade. Vai ser Newton vezes metro. Quando Newton vezes metro representa a unidade de uma grandeza escalar, isso é no sistema internacional, a gente define como Joule, ou Joule, que é francês, né? Joule é a unidade de trabalho, né, no sistema internacional, que vem da onde? Do produto de N vezes M. Tá? Agora, lembrar, é uma unidade de energia. A gente vai ver aí, numa aula futura, a conexão do trabalho com energia cinética, né? Eles têm as mesmas unidades. Tá? Joule também é unidade de energia, né? Energia mecânica. A gente vai trabalhar como energia potencial e energia cinética, só adiantando rapidamente aqui. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente também falou sobre torque. E a gente sabe que o torque é o produto da força pelo braço da força, né? Força vezes deslocamento. Se a gente for pensar em termos de unidade, também a gente tem F vezes D vezes seno de θ, onde o seno é adimensional, e a gente vai ter uma unidade que também é N vezes M, porque é força vezes deslocamento. Força, decomposta a sua componente perpendicular, é o F perpendicular, vezes o deslocamento, que seria aqui no caso o braço da força, que não é bem o deslocamento. Para o torque, ainda é N vezes M, só que o torque é um vetor. Se a gente tem uma grandeza que a unidade é N Newton vezes metro, no sistema internacional, por exemplo, mas essa grandeza ela não é escalar, ela é vetorial, a gente não pode dizer que isso aqui é uma medida de energia. Energia é um escalar, trabalho é um escalar. Então, isso aí não é Joule, tá? É N vezes M, é o produto de Newton por metro. Se estiver no outro sistema, poderia ser qualquer... Não precisa ser SI, sistema internacional. O comprimento aqui poderia ser dado em centímetros, por exemplo. A força aqui pode ser dada em Dina. A gente pode mudar as unidades, numa boa. Mas lembre, torque é produto vetorial, então não tem unidade de energia. Trabalho é um produto escalar, tem unidade de energia. Já. Vamos finalizar aqui com um exemplo. Trabalho da força centrípeta. É uma força especial, a gente vai ver outras, né? Trabalho da força peso, trabalho da força elástica, né? Mas essa aqui ela é
bem especial mesmo. Por quê? Imagina que a gente está no MCU. Um carro está fazendo uma curva, né, um movimento curvo, com uma certa velocidade, que é sempre tangencial, e a força centrípeta é perpendicular à velocidade, porque ela é centrípeta, e a velocidade é tangencial. A gente já estudou MCU. Então, aqui não temos novidade. Só que o deslocamento, ele também é tangencial. Lembre que o deslocamento, né, ao longo de uma curva, né, ele é sempre tangente à trajetória, né? Então, nesse ponto aqui, a força aponta para o centro e o deslocamento aponta, né, perpendicular à força, né? Ou no sentido, ou no outro sentido, não importa, né? Então, aqui, se a gente fosse calcular o trabalho da força centrípeta, que ela é voltada para o centro, né? Aqui tem um raio de curvatura, por exemplo, no MCU, se essa curva aqui fosse perfeitamente circular, seria a força centrípeta produto escalar com o deslocamento. E a gente sabe que o produto escalar de dois vetores é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo aqui, quanto é que é? Deslocamento é tangencial. Força centrípeta é voltada para o centro, radial. Aqui, 90 graus. Então, seria o cosseno de 90. Mas qual é o cosseno de 90? Zero. Então, o trabalho da força centrípeta, quanto é que é? Zero. Mas isso já era de se esperar, né? Lembra que a gente falou que a força ela só contribui para o trabalho se ela tiver uma componente ao longo do deslocamento? Se a força é só centrípeta, ela não pode ter componente ao longo do deslocamento, porque o deslocamento é tangencial, então não pode ter trabalho. Então, força centrípeta não realiza trabalho. A força centrípeta, lembre que ela vai mudar a direção da velocidade, nem muda o módulo. E lembra que para ter trabalho resultante de uma única força, e a força contribui, né, para o movimento ou se opõe, seria acelerado ou retardado, teria que mudar o módulo da velocidade. A força centrípeta não muda o módulo da velocidade, né? Não temos trabalho aí. Para finalizar, se fosse o MCUV, por exemplo, retardado, aí eu teria uma força centrípeta e uma outra força aqui tangente, no caso, se a velocidade aqui está indo para cima, aqui na curva, né? Nosso desenho, a velocidade tá, o deslocamento está para cá, a velocidade está para cá, olha a força no sentido contrário. Velocidade num sentido, a força dando o sentido da aceleração também no sentido contrário, portanto, aceleração e velocidade sentidos contrário, movimento retardado. Agora, a força tangente tem capacidade de mudar o valor da velocidade aqui. A força centrípeta, não. Né? Então, a gente fosse calcular o trabalho, eu teria que, da força tangente, eu teria que ter o deslocamento, a força e o ângulo entre elas aqui. Mas uma está em sentido contrário em relação à outra, a força e o deslocamento aqui. Então, esse ângulo aqui é de 180 graus. Tá? 180 graus. E agora, o trabalho da força centrípeta continua sendo zero, não mudou nada. A força centrípeta continua perpendicular ao deslocamento, zero. Mas eu teria agora um trabalho da força tangencial diferente de zero, porque ela existe. Então, eu tenho uma força tangencial vezes o D. Vai ser F vezes D vezes o cosseno de θ. Mas o cosseno de 180 é menos 1, negativo. Então, vai ficar menos a força tangente vezes o deslocamento, que é diferente de zero. Então, eu teria o trabalho da força centrípeta. Desculpa, eu não teria o trabalho da força centrípeta, que é zero, mas eu teria o trabalho da força tangencial. No caso, que tipo de trabalho é esse daqui? Resistente. Ele é negativo, se opõe ao deslocamento aqui. Né? Então, a gente está usando aí o cosseno de 180 menos 1. O trabalho total seria a soma dos dois trabalhos parciais, da centrípeta mais da tangencial. Não temos da centrípeta, então o trabalho total coincide com o tangencial. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.